Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo 4.0. Meu nome é Edson. Já peço desde já que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, caso vocês gostem, que isso ajuda muita gente a continuar a fazer esses vídeos, a poder sempre estar postando alguma coisa nova. Devido ao Setembro Amarelo, que nos faz ter a consciência, leva a consciência sobre depressão, suicídio, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Que além... Então, como você mesmo falou no começo, Edson, a nossa vida nos exige muito. Nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva. E o que faz com que o indivíduo, digamos assim, se considere uma pessoa de sucesso, é exatamente o poder aquisitivo que ele tem. Só que isso não acontece dessa maneira. Eu me formei, né? Eu sempre vou lembrar da época em que me formei na faculdade. Nossa, eu estou com um diploma na mão, e agora o que eu faço? Eu sou mais novo desempregado. É muito comum. E aí eu lembro que alguns colegas meus fizeram um cartaz onde eles escreveram isso lá no auditório. Abriram o cartaz e disseram: mãe, por favor, não me corte a mesada. Olha, todo mundo... Hoje em dia, a gente até dá risada disso. Mas a questão é que, a partir daquele momento, foi um primeiro momento de angústia, de incerteza, de que cada um foi atrás do céu. Então, como estou citando aqui nesse slide, quando surge uma pressão para que correspondamos às expectativas, muitas vezes isso vem de forças internas e de situações que nem do lado externo, nem sempre satisfazem o que nós queremos internamente. Então, o desempenho profissional é um exemplo disso. Então, o que acontece? Acontece que muitas vezes a gente não respeita nossos limites. Quantas vezes eu até fico tendo flashbacks, quando fico lembrando na época de formação, como psiquiatra, eu levava material do serviço para casa para fazer, porque era uma cobrança absurda. Você tinha que ser o melhor de todos, você tinha que mostrar que você era capaz. Vou te dizer, mas algum professor falou isso para você? Não, isso era uma coisa interna. Eu acho que daí a importância do que você falou da parte espiritual, né? A parte espiritual nos ajuda a achar esse equilíbrio, a tentar equilibrar a gente com a gente mesmo, né? Nem tanto o trabalho, nem tanto simplesmente o lazer, mas tem um equilíbrio. A vida, quando ela sai desse equilíbrio, é que a coisa começa a se complicar. Exatamente. Eu nunca vou esquecer um colega meu, a gente se formou e a namorada dele descobriu que ela estava grávida antes dele se formar. Então, começou logo cedo, mesmo no final do ano da faculdade, ele teve que começar a dar plantão em tudo quanto era lugar. Ele fazia 300 coisas ao mesmo tempo. Hoje, ele está bem, mas assim, eu reconheço e até fico assim, muito lisonjeado de ser amigo dele, né? Me considero até irmão, porque, olha, ele se virou nos 30 para criar as 3 filhas, né? Sim. Então, mas cito ele, mas assim, deve ter muitos outros exemplos por aí que façam parte disso, onde realmente a coisa aconteceu antes da hora e você teve que se virar nos 30. A nossa vida contemporânea muitas vezes faz algumas exigências que nós temos que ter algo que eu vou falar a seguir: resiliência. Perfeito. Você sabe o que é resiliência? Resiliência é um termo utilizado na engenharia, na arquitetura, na física, que significa a capacidade de suportar pressão sem mudar as suas características. E assim que essa pressão cessa, suas características voltam ao ponto zero ou ao teu ponto considerado normal. Então, em psicologia, resiliência pessoal passou a ser utilizado como uma maneira de saber o quanto que você aguenta o baque da vida, ou quanto que você, como diria
ou naquele filme de Rocky Balboa, quantas vezes você consegue apanhar e levantar de novo? Porque a vida é assim. Né? A gente diz, tem uma vida perfeita. Não, ninguém tem uma vida perfeita. Então, a capacidade de você se reerguer e começar tudo de novo, isso que chama resiliência. E o que acontece? Muitas vezes essa pressão que eu falei agora há pouco da vida contemporânea te quebra, e você não volta à tua condição normal de anterior. Sim. E isso já é, digamos assim, um caminho para a doença começar a acontecer. Qual doença? Todas. Depende muito da característica que você tenha, depende muito da tua genética, depende muito do teu ambiente, do meio ambiente, depende também da tua espiritualidade. Quantas vezes você não fica desesperançoso, brigando até com Deus, e fala, poxa vida, tanta coisa ruim acontecendo com as pessoas boas, por quê? Isso é algo que acontece, né? É algo que a resposta é muito difícil da gente ter. É algo que cada um deve buscar essa resposta. Cada um deve tentar achar onde achar melhor essa resposta, porque é algo que não existe uma resposta única, né, para isso. Não, não tem. É que nem aquela música, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. E aqui cai naquilo que eu estava comentando até agora há pouco. Mas como que a depressão começa? Ela começa de uma maneira silenciosa, sem você perceber. Ela chega de mansinho, né? Com pequenas reações aqui, ali. Aí você vai ouvir um monte digamos assim, de preconceitos. Hoje você come um pouco mais, outro dia você come um pouco menos. Aí a coisa vai se arrastando de maneira bem silenciosa. E aí, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico é que muitas vezes a pessoa considera isso uma coisa normal. Sim. Ela terminou o noivado há 3 meses e ela continua assim. Olha, eu acho que é o Há momento de algo parar para errado, né? refletir se tem alguma coisa errada. E outra coisa, a depressão sempre vem com uma amiguinha. E essa amiguinha é chamada de ansiedade. Então, existem estudos que apontam que a ansiedade faz parte do quadro depressivo, muitas vezes em 45% a 55% dos casos, às vezes até mais. Então, é um binômio, é uma parceria, assim como a ansiedade vem acompanhada de sintomas depressivos. Então, um vai com o outro sempre, sempre. São, digamos assim, são irmãos de sangue, né? Os dois andam de mãos dadas, certo? Elas interagem uma com a outra sempre, né? Sim, 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 sim. Falou de uma, pode ter certeza que a outra está por aí. Então, mitos e preconceitos. Olha, eu quase falei no slide anterior, 2 slides atrás, que assim, a depressão muitas vezes é muito, aliás, muitas vezes não, ela ainda é muito mal compreendida. Existe uma questão cultural onde as piadinhas são das mais perversas possíveis. Então, tem falta de vontade, é fingimento, é fraqueza. Preguiçoso. Pois é, isso quando não falam que é chilique ou piripaque. Ela Sim. tá querendo chamar a atenção. Olha, muitas vezes não está querendo absolutamente nada. Aliás, a última coisa que ela quer é atenção. Certo? Hoje eu estava caminhando ali na redondeza de Santo André e me chamou muito a atenção que, em alguns lugares, algumas pessoas colaram alguns adesivos na cor amarela, aí lembrei de Setembro Amarelo, olhei e é isso mesmo, de movimento de preservação pela vida. Falei, olha, você está precisando de um amigo? Liga para nós estamos aqui. Eu achei lindo isso aí. Isso é Achei importantíssimo. maravilhoso. Por quê? Porque, querido, isso não existia antes. Está começando a haver uma conscientização
maior, cada vez mais importante, na identificação dos sintomas depressivos, este mês mais, particularmente este mês de setembro, mas uma identificação e uma preocupação maior, exatamente pelas pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno mental ou de algum sofrimento psicológico. Mas que a nossa cultura não ajuda muito, isso é verdade. Isso é Ainda verdade. existe muito preconceito, como você falou, por falta do conhecimento, existe o preconceito, não só pela doença, mas inclusive pelo tratamento, nós vemos muito preconceito também. Então Sim, é sim. algo que nós temos que evoluir muito ainda, né? Eu comentei agora há pouco sobre o custo da depressão. Olha, em 2010, os 10 anos atrás, os custos diretos e indiretos, o que é o custo direto? É quanto você paga pelo remédio, quanto que você deixa de ganhar porque você não está trabalhando. E os indiretos é o quanto que, um exemplo, tá? É quanto que isso compromete ao ambiente familiar, quanto que isso compromete na tua vida como um todo. Em 10 anos atrás, os custos eram estimados em torno de 800 bilhões de dólares. Isso a preço de hoje dá 4,3 trilhões de reais no mundo todo. É dinheiro pra caramba. Então, assim, tem algumas políticas que facilitam o acesso à medicação, que facilitam o acesso ao profissional da saúde mental, sim, mas ainda é pouco, ainda é pouco. Mesmo a Organização Mundial da Saúde, ela bate o pé que ainda está se fazendo pouco e ele cobra dos governos que se faça mais. A Sim. Previdência Social tem um custo mensal, olha, absurdo em relação a afastamentos por motivo de transtornos mentais, né? E eles são a terceira razão de afastamento médico do trabalho no Brasil, a terceira. Não é derrame, não é câncer, não é problema cardíaco. Deu para entender? E espera-se, acredita-se, que talvez daqui a alguns anos, isso, o custo seja até maior do que isso. Mas vamos falar um pouco mais da depressão do ponto de vista físico. Olha, se sabe hoje que a depressão é uma doença que já se identificou que leva e demonstra algumas alterações, algumas áreas específicas do cérebro, como no córtex pré-frontal, no sistema límbico e na região do hipotálamo. Eu vou falar superficialmente isso, Edson, só para não Sim, me perder tanto, né? E, sim. inicialmente, as teorias sobre o que estaria acontecendo nessas áreas cerebrais era que alguns neurotransmissores do cérebro, que são substâncias que se comunicam de uma célula para outra para que o cérebro inteiro funcione de uma maneira normal, começa a ter algumas alterações. Então, entre essas substâncias, inicialmente, foi identificado a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Mas hoje em dia, observamos que todo esse bando de gente que está aí faz parte desse processo todo. Então, assim, os primeiros antidepressivos se basearam nessa primeira teoria que eu falei. E os novos antidepressivos que estão chegando no mercado e que estão sendo pesquisados envolvem essas outras substâncias que estão aqui, que eu estou mostrando. Acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, GABA, endorfinas, óxido nítrico, e assim vai, tá? Então, está havendo uma evolução? Está. Mas ainda não chegamos ao ponto de saber por que acontece, como acontece e de que maneira a gente pode prevenir isso. Então, aqui, só para dar um exemplo, a imagem à minha esquerda, é isso mesmo? A esquerda que tem mais? Isso, a nossa esquerda que tem mais. É Quem está isso. assistindo é que tem mais. Isso seria, digamos assim,
o padrão normal de comunicação entre uma célula e outra. Enquanto que, à direita, nós temos uma representação de um cérebro em estado de depressão, ou seja, há uma diminuição do número de neurotransmissores que vão de um lado para o outro, que fazem essa comunicação. Então, essa aqui é uma imagem de ressonância nuclear magnética funcional, onde se mostra atividades cerebrais normais, que é a parte mais colorida, amarela, laranja, azul, verde, onde todos os neurônios estão funcionando de maneira adequada. Enquanto que a imagem à sua direita demonstra exatamente essa diminuição de neurotransmissores. Há um apagamento do cérebro. Quanto mais vermelho, mais ativo é, e quanto mais azul, menos ativo é. Então, imagine essa imagem, o que representaria. Tipos de depressão. Aqui, só falando rapidamente, existem vários tipos de depressão. Não adianta dizer que existe um tipo só. Não, existem vários tipos de depressão. Então, nós temos aqui, por exemplo, a depressão maior, nós temos o episódio depressivo, quando ocorre apenas uma única vez, nós temos a depressão com características bipolares, que vem acompanhadas com períodos de mania, que é no canto superior direito, e nós temos aquela pessoa distímica, que ela é constantemente, por longos períodos, uma pessoa triste. Não sei se vocês lembram, não, assim, eu acho que eu lembro porque é da minha época, daqueles desenhos Leôncio, Leão e Tristão, aquela hiena que, oh vida, oh céus, oh morte, ele é um distímico. Não é da minha época, mas eu conheço. Pois é, obrigado. Acabei de entregar minha idade, né? Tratamento. Olha, o tratamento da depressão abarca tudo isso que vocês estão vendo aí. É sugestão de passeio, de ter uma vida mais, de ter um pensamento mais positivo, de você colocar um pouco mais de rotina na sua vida, de ter atividades físicas também, de ter a mente ocupada, é uma boa alimentação, é ter bons relacionamentos, é evitar o uso de algumas substâncias que possam atrapalhar, você ouvir uma boa música, boa alimentação, praticar uma atividade como yoga, por exemplo, e ter uma rotina de sono muito boa, né? Não adianta você querer ir dormir a 1h da manhã e levantar às 5 e você achar que todo dia vai ser um dia normal. Não vai, não vai. E se você repetir isso de maneira contínua, isso tem um custo. E esse custo, muitas vezes, é emocional. Aqui eu coloquei em 2 colunas. Por quê? Porque eu queria dizer para vocês, olha, do lado esquerdo nós temos a prática de atividades físicas, lazer, mudança de hábitos, redução, orientação nutricional, psicoterapia individual, psicoterapia em grupo, práticas integrativas e complementares. Para quem não sabe o que é isso, é acupuntura, é Duin, é reiki, é imposição das mãos, terapia de constelação sistêmica, apoios, entenderam? Tem essas práticas também. Tem o apoio ou suporte espiritual e tem a constelação familiar, que está sendo um grande agregado a esses instrumentais de tratamento. E do lado direito nós temos a psicofarmacoterapia, onde se usam vários tipos de substâncias, dependendo do quadro depressivo que apresente. Existe a estimulação magnética transcraniana, que é utilizada especificamente nos casos mais resistentes. Nós temos a estimulação cerebral profunda, e nós temos a eletroconvulsoterapia, já como última alternativa. Durante o tratamento, a depressão ela pode sofrer algumas mudanças, e é isso que os próximos 2 slides vão apresentar. Olha, quando você começa a fazer o tratamento, você está sem depressão, aí você começa a entrar numa curva descendente, sim, uma coisa que a gente utiliza
para poder visualizar mentalmente como seria a depressão, uma queda, um afundamento do estado do humor, e a partir do momento que se começa o tratamento, que seria a fase aguda, né, onde começa aquela fase de 6 a 12 semanas, você começa a ter uma resposta ao remédio que pode te levar a uma recuperação, uma remissão, mas que também, dependendo de outros fatores que eu falarei a seguir, você pode ter uma recaída. Você pode evoluir para uma recuperação completa? Sim, né? Mas tem que lembrar que, para a pessoa que tem depressão, o primeiro episódio depressivo, existe uma estatística de que 55 a 65% dos casos tem uma segunda recaída. Mas isso não é para ser um desalento, porque se a gente olhar para o outro lado, nós temos 45% de chances da gente melhorar e nunca mais ter nada. O que faz a diferença entre você voltar a ter uma doença, uma recaída e não? E por que não? Muitas vezes o que vai definir isso é seu traço genético. Se você vem de uma família que tem história de depressão, pode ter certeza, você pode ter um episódio, mas você cai dentro daquela estatística dos 55, 65%. Se você se cuidar, fizer tudo direitinho, fizer o tratamento por 6 meses, que é o padrão da Organização Mundial da Saúde, o primeiro episódio você trata por 6 meses, mesmo que você se recupere, tem que ser 6 meses. Por quê? Porque já se observou que se você fizer tratamento por menos tempo, você tem mais chances de recaída. Se você tiver uma recaída ou um segundo episódio, aí já não é mais 6 meses o estipulado. Recomenda-se que para um segundo episódio você faça um tratamento por 1 ano, mesmo que você se sinta bem. E vamos supor, mas depois de 1 ano eu tive uma recaída por uma terceira vez. Olha, aí já se caracteriza que você tem uma informação genética, né? Para você ter quadros depressivos que a gente chama de recorrentes, e que isso pode se caracterizar como uma doença, como uma depressão recorrente, ou você ser da família do transtorno bipolar. Mas é aqui que eu quero chegar e explicar um pouco. Muitas vezes a questão não é meramente genética. Muitas vezes a genética também se manifesta por um outro lado. O que significa isso? Que na maioria dos estudos feitos com os medicamentos atualmente em comércio, a população faz parte desse grupo do meio, do grupo azul, onde essa substância faz um efeito esperado numa população dita normal. Porém, tem pessoas que, por uma definição genética, essa faixa terapêutica que deu certo com a maior população de uma pesquisa, não tem resposta. E isso por causa de um problema genético, né? Por causa de uma enzima chamada 2D6. Isso faz parte das enzimas que ocupam, que funcionam no nosso fígado e que metabolizam as substâncias, tá? Assim como também nós temos um grupo, que é o grupo vermelho, que são as pessoas que têm uma metabolização lenta. O que é isso? Aquela enzima, né? Ela consegue não trabalhar tanto a substância, ou a substância que foi administrada como antidepressivo, criando uma concentração maior do que o esperado e levando assim aos efeitos colaterais. Então, enquanto o grupo cinza, por mais medicação que você dê, essa enzima é tão poderosa que ela come tudo tão rapidamente e tão avidamente que não chega nem ao efeito terapêutico, mesmo nos padrões estabelecidos pelo fabricante da substância. Então, muitas vezes, o médico tem que estar atento exatamente para isso. Doutor, não deu certo ainda. Muitas vezes se trata de pessoas que têm uma enzima metabolizadora rápida, então ele não chegou a ter
o efeito terapêutico? Porque a enzima está comendo tudo tão rapidamente que não dá efeito terapêutico. Ou, doutor, passei mal. São pessoas que são, muito provavelmente, metabolizadoras lentas e que vão apresentar efeitos colaterais com a dose terapêutica que se recomenda, se prescreve e se preconiza. Aí a solução para um e para o outro seria, no primeiro, aumentar a dosagem que está estabelecida e, no último, diminuir a dosagem que foi estabelecida. E aí observar se vai dar certo ou não. Então, assim, para falar sobre tratamento, as pessoas não respondem todas do mesmo jeito. Assim como você afirmou agora há pouco, Edson, cada pessoa reage de uma maneira diferente da outra. Se a gente for usar aquela curva de Gauss, a maioria da população vai responder dentro daquela curva. Mas nós temos o grupo ou a população que fica à direita ou à esquerda dessa curva. E uma coisa importantíssima que você disse é, às vezes a pessoa está nesse estado e às vezes ela acha que não melhora por culpa dela no sentido de, porque eu não faço as coisas direito, porque eu não consigo fazer nada certo, e na verdade você está mostrando que não, que pode ser até um fator genético isso daí. E, senhores, acho que isso é tudo por hoje, né? Luiz, Tá aí meus dados. olha, muito obrigado por participar, foi excelente, esclarecedor. A depressão é uma coisa que a gente não pode deixar quieto, não pode deixar para lá. É algo que está acontecendo no dia a dia, a gente vê todo dia. Pode acontecer conosco, inclusive. Acho que ninguém está imune a isso. Não. E eu acho que é algo que quanto mais a gente falar, mais pessoas, não só médicos como você, mas as pessoas normais, entre aspas, conhecerem mais, eu acho que é um caminho para a gente conseguir combater. Não sei se diminuir os casos é a palavra certa, mas pelo menos lidar melhor, saber como lidar de uma forma mais eficiente com isso. Sim, realmente. Volto e repito, acho que a preocupação com os quadros de depressão, acho que não é só a depressão, mas com todos os quadros que envolvam um transtorno mental voltado para o sofrimento psicológico, todos eles precisam de cuidados, todos precisam de atenção. Uma coisa que até acho interessante também dizer é assim, não fiquem forçando a pessoa a fazer algo se ela não está se sentindo com energia suficiente para fazer, né? Porque isso, em vez de ajudar, piora, porque fica mais angustiante, fica mais ansioso. Falei, olha, querem que eu faça isso, eu não estou afim. E isso pode complicar muito o tratamento. Então, muitas vezes você vê assim, por que a pessoa se apega tanto aos animais, né? Agora falando de cachorro ou gato. Porque o animal não fala, ele só está aí contente contigo, abana o rabo e fica feliz. Você se sente bem, nossa, você é o único que me entende. Claro, ele não fala, porque se ele falasse, ia ser uma briga. Né? Mas, assim, estou falando isso porque muitas vezes você acha que a depressão continua sendo aquela frescura, recentemente eu ouvi uma piada que vem à minha mente e me incomoda muito, e eu até briguei com a pessoa, porque, olha, desculpa, mas você não tem a menor noção do que você está dizendo, né? E não vou replicar aqui, porque, assim, foi desagradável. Eu falei, olha, você não sabe quem está aí do outro lado, e acho que uma questão que tem que ser sempre observada é ter o respeito pelo outro, né? Com certeza. E a pessoa que está doente, ela não pediu para estar doente, ela está doente por algo que depende da vontade dela. Com certeza. Luiz, muito obrigado. Nada, obrigado, eu que agradeço. Muito. Volte mais vezes. Espero que sim. Sempre é um convidado aqui. Espero que todos tenham gostado da palestra. Espero que tenha ajudado a todos nós que buscamos algo mais, buscamos
entender principalmente o espiritismo, já que é um canal espírita, mas devemos sempre lembrar que a ciência é um dos alicerces do espiritismo, que a ciência, ela faz parte da doutrina espírita e sempre vai fazer, e conhecer a ciência é conhecer também o espiritismo, é conhecer também as formas que a espiritualidade usa para nos ajudar. Obrigado, Luiz, obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.